te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a paz do Senhor Jesus. Queria vir nessa manhã compartilhar com você, graça e paz, Camilinha. Compartilhar com você mais uma vez uma palavra da parte de Deus para a tua vida, nesta manhã. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, tá certo? No livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 12. Queria compartilhar com você essa palavra que diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ontem eu estava ouvindo uma música e daí eu estava passando nos stories e eu vi, né, uma cantora trazendo esse versículo. E desde ontem à tarde, finalzinho da tarde, essa palavra ficou ardendo no meu coração e daí eu comecei, né, peguei um papel e comecei a anotar algo que o Senhor começou a tratar e falar com a minha vida, né, e eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Primeiro, né, assim, o versículo inicia dizendo: feliz é o homem, ou seja, mostra um estado em que o homem, quando aqui está falando homem, não é o sexo masculino, mas ele está falando homem, ser humano, tá certo? E aí ele diz: feliz é o homem, ou seja, o estado em que se deve encontrar, né, o crente. E ele diz: feliz é o homem que persevera na aprovação. Ele traz um sentimento que nós cristãos devemos ter em meio a uma aprovação. Ele diz um sentimento de estar feliz em poder perseverar, não se encontrar feliz porque está passando pelaquela prova, porque é óbvio, né, assim, que uma pessoa normal, ninguém vai ficar feliz em meio à dor, né, se sentir, na verdade, né, se alegrar com a dor, com o sofrimento, com a perda, né, não é isso. Ele mostra o estado, né, de quem persevera, ou seja, de quem permanece em meio às provas, às provações da vida, né, assim, se manter em perseverança. Essa pessoa, ela é feliz. Ela é feliz por perseverar em meio à prova, ou seja, não desistir, não abandonar, não esmorecer, porque temos que perseverar em meio às provas, às tribulações que passamos nessa vida. É necessário perseverança. E logo que eu li esse texto, a primeira frase: feliz é o homem que persevera. E daí eu comecei a lembrar, né, assim, às vezes a gente está na fila aguardando, ou a gente está esperando alguma coisa, e a gente só desfruta, né, daquilo que a gente está esperando se nós perseverarmos. Por exemplo, você está na fila, né, de um banco, você está na fila, você está esperando, né, para ser atendido, alguma coisa. Se você desistir, né, assim, você não vai desfrutar daquilo que você estava aguardando, daquilo que você estava esperando. Uma vez, como eu falei, né, uma vez eu fui para um atendimento. E daí a médica demorou muito, né? E algumas pessoas foram embora, né? Assim, eu fiquei, eu acho que eu também vou, eu fiquei, né? Mas aí depois eu fiquei pensando: nossa, mas eu perder um dia de trabalho, né? Assim, não dá.
Então, eu disse, meio que obrigada, eu tinha que estar ali, né, aguardando. E algumas pessoas foram embora, inclusive, eu era bem, tipo, era por hora marcada, né, assim, mesmo chegando mais cedo. E daí, né, aquelas pessoas que desistiram, que estavam na minha frente por hora marcada, né, assim, estava na minha frente, tinha desistido e acabou que a médica chegou. E quando a médica chegou, terminou eu sendo a primeira a ser atendida, porque algumas pessoas tinham desistido, né, assim, aquela médica não informou assim, eu não venho. Ela só falou que iria vir mais tarde, porque ela estava é, em um parto de emergência, mas que ela chegaria, né? Quem pudesse aguardar, mas ela chegaria. Então a gente observa, querido, que a gente só vai, né, ser feliz, a gente só vai desfrutar quando nós perseverarmos. Ah, mas é fácil perseverar, né, em algo que é imediato que a gente acha que vai acontecer, mas perseverar em uma prova em que a gente olha e não vê situação, né, para que aquilo aconteça. E Tiago, né, assim, um dos apóstolos de Jesus, ele perseverou na fé, sim, né? Por isso que o texto até termina, né? Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, mesmo passando pelaquela perseguição da igreja, os apóstolos, né? Os discípulos que vieram antes de nós, né? Que foi perseguido, né, assim, cerrado ao meio, uns foram crucificados de ponta cabeça, né, como Pedro, né, que disse, eu não sou digno de morrer, né, morte de cruz, mas como o Senhor, né, Jesus, e pendurado João na ilha de Patmos, né, assim, querido, né, assim, eles perseveraram em meio àquela prova que eles estavam passando de perseguição da igreja, eles não desistiram. E aí eu fiquei, né, com essa palavra ontem ardendo no meu coração sobre perseverança, né? E o Senhor falando, ó, tem que se perseverar na prova, né? É na prova, é nessa situação adversa que eu e você deve perseverar. Mas quando ele diz, feliz é o homem que persevera na prova, é porque não desiste. E aí, quando a gente não desiste, a gente é aprovado. E quando nós somos aprovados, nós temos a recompensa daquilo que perseveramos, daquilo que esperamos. Ele diz, receberá. Aqui o texto está falando de coroa. Mas ontem, enquanto o Senhor estava ministrando no meu coração, ou seja, ele diz, aquele que persevera, filho, aquele que persevera na oração, aquele que persevera crendo, né, assim, ele receberá aquilo pelo qual está esperando, aquilo pelo qual está sendo perseverante, ou seja, continuando a crer, não desistindo. E aí, né, assim, outra frase que me chamou a atenção é: Deus prometeu aos que o amam. Eu sei que o texto está falando dessa coroa, né? Ele dizendo, o Senhor, né, e receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas sabe que existem promessas que Deus faz também na nossa vida, né? Essa é uma promessa futura de herdar na coroa da vida para aquele que persevera, não desiste do caminho. Mas Deus tem outras promessas também na nossa vida. Por exemplo, né, para o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus prometeu a terra onde mana leite e mel com fartura. Mas só herdou, só recebeu o que Deus prometeu aquele que perseverou, Josué, Caleb, a nova geração. Por quê? Porque perseverou.
Em meio a lutas, em meio a guerra, em meio aos gigantes se levantar, eles perseveraram. E aí eles herdaram, eles receberam o que prometeu. E aí, quando a gente olha esse texto, não tem como a gente não lembrar do que diz Hebreus 11:6. Que Deus é galardoador daquele que o busca. Ele diz, galardoador é aquele que dá o galardão, aquele que dá a recompensa para aquele que busca no Senhor, aquele que persevera em Deus. Quantas vezes tem pessoas, querido, né, assim, que têm desistido. Ontem nós estávamos ministrando sobre a esperança. E hoje o Senhor traz para mim e para você uma palavra de perseverança. Perseverar também na provação. Não é só perseverar quando você sabe que está caminho andado, que